Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, fazer a leitura da palavra do Senhor. Está no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. Lucas 19, verso 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. É um texto sobejamente conhecido. Diz assim na versão que estou usando: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. Não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu numa figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu gostoso. E vendo todos isso, murmuraram e dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pai, nós queremos louvar e te agradecer pela leitura de uma pequena porção da tua palavra. Venha, Senhor, transcender, Senhor, o mensageiro dessa noite, e venha falar a cada coração aqui o que nós precisamos ouvir do teu trono, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Um tempo atrás, eu tinha um amigo, um colega de seminário, que ele era um japonês também, e ele era muito tímido, né? Geralmente os japoneses são tímidos, né? Eles deveriam ser, né? E o Mário, ele era tímido demais, e um dia pediram para ele pregar numa casa. Seminarista, primeiro ano, calouro, né? Então a gente dá um desconto por algumas falhas. E o Mário estava tão nervoso, a primeira pregação dele, e tinha pessoas já de mais de 30 anos de igreja, né? Lá como ouvinte da palavra, e o Mário muito nervoso. Ele começou a ministrar até com uma voz boa, e ele começou com toda a empolgação depois, né? Então ele engatou a primeira, a segunda, a terceira e foi, né? E estava indo muito bem, mas aí o Mário começou a falar então que tinha as viúvas que eram prudentes e as viúvas que não eram, né? Então, e ele começou então as viúvas, e porque as viúvas, e a gente lá atrás, Mário, as virgens, e então as viúvas eram honestas, as viúvas eram prudentes, e as viúvas, e a gente lá atrás, Mário, as virgens. Aí o Mário terminou assim: então, irmãos, porque as viúvas virgens era calor, era muito novinho, né? E nervoso. E a gente faz um desconto. Era a primeira vez dele, né? Mas isso acontece, então é o começo. E graças a Deus hoje o Mário é um excelente pastor, né? Não comece mais essas gafes, né? E é bem, ele tem sido um homem de Deus hoje. Então, às vezes o seu começo pode não ser aquele começo fantástico, aquele começo que você fala: uau, né? Que bênção, que algo tremendo. O seu começo pode ser um começo que nem o do Mário, né? Mas tem um outro amigo meu, apelidamos ele de Maninho.
Então, eu convidei ele para ele ministrar numa escola. E ele tinha, isso era em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ele era daqui de São Paulo, então ele foi para lá, né? E aí eu convidei ele para pregar numa escola, né? Então eram pessoas que não eram convertidas ainda, os alunos. E aí o Maninho, ele fez um sermão muito bom, muito bonito, né? E na hora de fazer o apelo, ele fez um apelo que eu nunca tinha visto. Ele chegou e disse assim: olha, quem quiser aceitar Jesus, eu vou dar a oportunidade agora. Até aí tudo bem. Aí ele disse assim: eu vou virar de costas, e quem quiser aceitar Jesus, fica em pé. Aí ele virou de costas e contou até 3. Aí ele desvirou e ele olhou e viu que ninguém estava em pé, ninguém tinha levantado a mão também. E ele disse assim: mas ninguém. E eu olhei para o Maninho e falei assim: Jesus, isso aí ainda vai virar pastor um dia? Não? Parecia que não. No começo desses, né? E eu tive a grata surpresa de ver, depois de alguns anos, o Maninho consagrado ao pastorado, e ele pastorando uma das igrejas que eu abri lá em Campo Grande. Uma igreja grande, uma igreja bonita. E agora o Maninho já passou dos 30 anos de ministério, né? Aposentou a chuteira, né? Mas continua ajudando os outros pastores mais novos. Então isso é bênção. Então eu estou falando tudo isso porque tem gente que acha que o começo tem que ser sempre aquele começo muito bom, aquele começo que você fala uau, né? E saiba que a palavra do Senhor diz assim: não despreze os começos humildes. Eu lembro que um dia eu fui ministrar numa igreja bem pequenininha que ficava no porão. Né? E as pessoas falam assim: mas você vai ministrar no porão? Eu falei, fui convidado para ministrar lá na igreja, era no porão. E eu falei, não importa, o Senhor também está ali. Aquele porão estava tão cheio de gente que eu mal consegui passar e entrar e chegar até o púlpito. Estava lotado de gente e era um porão. E eu disse para os irmãos ali, eu falei, olha, eu gosto muito de pregar em igreja pequena. Sabe por quê? Ela cresce. Um dia eu fui ministrar na igreja de um amigo meu, e aí fizemos um desafio de cada jovem trazer um só jovem não evangélico. O pastor Daniel estava falando do culto dos jovens, né, no encontro dos jovens, e aí lançou o desafio: cada jovem da igreja trazer um só jovem não evangélico, um amigo dele, para um culto, um sábado. E naquele dia nós tínhamos 20 mil jovens. É o Senhor que faz. Então, muita gente já leu esse texto aqui de Lucas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, e quando a gente lê o texto de Lucas, as pessoas vão dizer: vai falar de Zaqueu, é o baixinho, né? Que subiu na figueira brava, no sicômoro, né? Então, aí vão falar assim: mas o Zaqueu, ele era um coletor de impostos, ele aprontava, ele roubava e tal. Curiosamente, Zaqueu quer dizer outra coisa. Zaqueu quer dizer o justo, o correto, o honesto. Bem diferente do conceito que muita gente tem por aí. Eu já vi pastores pregando: não, porque Zaqueu ele era corrupto, ele roubava as pessoas, né? Porque ele era
um chefe dos coletores de impostos. Eu já vi muitos pastores falando isso, mas poucos sabem. O nome de Zaqueu quer dizer o justo, o correto, o honesto. E como a gente precisa de gente assim hoje. E reportando aqui, foi numa cidade, seria bem se os irmãos pudessem ir lá, cidade de Jericó, uma cidade muito próspera até naquela época de Jesus. Então eles produziam muito bálsamo e era uma cidade muito rica. Então agora o problema aqui no texto que a gente viu de Zaqueu, a gente começa a ver que essa cidade de Jericó lembra-nos uma outra história bíblica. Os irmãos lembram de mais alguém da cidade de Jericó? O cego de Jericó. Lembram disso? Duas pessoas que tiveram encontro com Jesus nessa cidade de Jericó. E é importante a gente lembrar disso, porque você não vê muitas outras citações de outras pessoas em Jericó que tiveram encontro com Jesus. A gente vê mais o cego de Jericó e Zaqueu. O cego era o contrário de Zaqueu. Zaqueu era rico, o cego não. O cego ficava mendicando lá, era um mendigo lá na entrada da cidade. E Zaqueu era um homem rico. Só que os dois tiveram a oportunidade de encontrar com Jesus. Aleluia! E se eles deixassem isso para um outro dia, para uma outra época, uma outra data, eles não teriam mais essa oportunidade, porque Jesus nunca mais voltou para Jericó. Tem um hino que fala, né? Passa por aqui, Senhor, passa por aqui. Jesus não passou mais em Jericó. Os dois aproveitaram a melhor oportunidade da vida deles. Quando Jesus entrou em Jericó, havia aquela multidão em volta de Jesus, cercando Jesus. E o cego lá gritando, né? Senhor, tem misericórdia de mim. Era um mendigo. As pessoas falam assim, quem é você para falar com o mestre? E ele começava a clamar cada vez mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora fica imaginando aquela muvuca, um monte de gente cercando Jesus, falando com Jesus, e Jesus escutar a voz do cego. Quando uma pessoa clama, o Senhor escuta. Eu tenho ministrado em muitas igrejas, sejam tradicionais ou pentecostais, né? Já preguei muito em praça pública, e eu lembro que naquela época eu era muito novinho. A minha mãe, ela falava assim na época, você é daqueles doidos que fica gritando na praça? Eu falava, eu, mãe? Não, eu uso o microfone. O cego de Jericó, ele gritava muito, porque queria aproveitar muito a presença de Jesus ali. Não importava se as pessoas estavam ao redor de Jesus, que ele não podia nem chegar perto, ele era cego. Como é que ele vai saber onde é que está Jesus? A única forma de Jesus chegar até ele era ele gritando com todos os pulmões e gritando cada vez mais alto. E ele disse a palavra certa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nenhum outro lá disse isso. Em outras palavras, traduzindo, ele quis dizer, eu sei que o Senhor é o Messias, que o Senhor é o Salvador.
Ninguém que estava em volta de Jesus disse uma coisa dessa, mas o cego enxergou isso em Jesus. Quem era mais cego ali naquela turma toda? Glória a Deus. Não? O mesmo cego ali era o cego, porque ele enxergou que Jesus era o Senhor. E um pouquinho mais lá para frente, porque o cego estava na entrada da cidade, era no comecinho. Então já teve uma transformação. Diz a palavra do Senhor, diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então já ganhou uma alma na entrada da cidade. E depois, um pouco mais lá na frente, continuou aquela muvuca. O cego já foi curado, já estava enxergando, já podia acompanhar também. E Zaqueu, ele não era bem quisto pela sociedade, muita gente não conhecia ele, só ouvia dizer. Sabe aquela má fama? Ouvia dizer, por causa da função. Nem sempre a função reflete o comportamento da pessoa. Mas naquela época ele dizia assim, né? Ser coletor de impostos não presta. Então ele é corrupto. Esse era o conceito que havia naquela época. Então eles taxavam Zaqueu também de corrupto, porque ele era o chefe dos coletores de impostos. Ficou a placa, né? Corrupto na testa. Então para ele vencer uma série de coisas, chegar até Jesus era complicado, porque tinha aquela multidão em volta, ele não era bem quisto e era baixinho. Como é que vai chegar até Jesus? Até ele enxergar onde é que está Jesus, naquela multidão toda. Então, para ele vencer essa situação, ele subiu em cima de uma árvore. Tem umas versões bíblicas de sicômoro, né? Que é uma figueira brava. Ele subiu na árvore para poder enxergar Jesus. Ele queria ver Jesus. Então ele subiu na árvore. A expectativa dele era só ver. Não era conversar, era só ver. Por isso que ele subiu naquela árvore. Eu não sei qual é a sua expectativa de vida, qual é a sua expectativa para esse ano, mas o Senhor superou a expectativa de Zaqueu. Naquela muvuca toda, né? Jesus vendo as pessoas, conversando com as pessoas, Jesus para, olha para cima e vê Zaqueu pendurado na árvore. Imagina um senhor de uma certa idade, né, pendurado lá num galho de árvore. Figura estranha, né? Que coisa constrangedora. E quando Jesus para e olha para ele, todo mundo vai olhar para ele também. Que vergonha, né? Pegou lá, né? Como dizem hoje, né? Que mico, né? O sujeito lá, né? E Jesus ainda olha para ele e diz: Zaqueu. Chamou ele pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu vou na tua casa. Isso ele não estava esperando. Ele só queria ver Jesus. Às vezes você espera alguma coisa do Senhor, mas o Senhor tem algo muito maior para você. Às vezes você está numa situação tão difícil, porque Zaqueu teve que subir numa árvore. E às vezes você está numa fase tão difícil que é até complicado você orar para vencer a dificuldade que você está passando no momento. Você pede para os outros orar por você, porque para você mesmo orar está difícil. Aí você fala assim: ora por mim. Lá em casa as coisas estão no estreito, né? Está muito complicado para mim. Ora por mim. Porque a oração não, parece que não passa do teto.
tinha que subir em cima de uma árvore, né? Para encontrar com Jesus. Só que a multidão de situações difíceis não te deixa enxergar Jesus como Ele é. Muita gente acha que Jesus ele está naquela posição que alguns pintores tentaram retratar, né? Pintaram aquele Jesus italiano, né? Aquele Jesus ocidental, de olhos claros, cabelos loiros e tal, compridos. Jesus, quando ele veio na terra, ele era parecido com as pessoas daquela época. Diz a palavra do Senhor, não havia nele formosura, não tinha olhos claros, não tinha aquela feição europeia. Ele era oriental, não era igual eu não, né? Ele era do Oriente Médio, né? Então as pessoas tinham uma pele mais morena, cabelo não liso, né? Então era diferente, não havia nele formosura, completamente diferente dos quadros que a gente vê por aí. Só que o nosso Jesus também não é aquele do Oriente Médio. Hoje, a palavra de Deus diz que os cabelos são brancos como a neve, seus olhos como fogo. Ele é o Senhor dos senhores. O que é a tua aflição diante de um Senhor tão poderoso como tu? No outro texto bíblico, a gente vê também uma situação muito parecida, esse trajeto, porque era entre a cidade de Jericó e Jerusalém, dá mais ou menos 28 quilômetros de distância. 28 quilômetros de distância de Jericó até Jerusalém. E muitos sacerdotes e alguns levitas também, que eram os religiosos da época, eles moravam em Jericó, mas tinham que trabalhar lá em Jerusalém. Então são 28 quilômetros de distância. Só que o caminho não era um caminho bonitinho, né? Não é você pegar uma rodovia bonita e ir, né? Pegar o seu Poisé, né? Pegar o seu Fordão e ir, né? Não. Muita gente tinha que ir a pé, né? Nem todo mundo tinha um cavalo, né? Então muita gente ia a pé. E o grande problema é que não tinha segurança naquele trajeto de 28 quilômetros. Porque tem uma parte lá, até hoje, né? Então, tem uma parte que é de deserto, que é quente, muito quente, quente para dedéu, né? Na sombra faz 40 graus, né? Na sombra. Aí eu tinha que tomar chá quente para ver se eu refrescava. É assim. E depois tem uma parte que é um desfiladeiro. Então, é muito perigoso esse trajeto ali de 28 quilômetros. É complicado. E naquela época tinha muito assalto. Quando Jesus ele fala aquela parábola do bom samaritano, ele estava se referindo a esse trajeto de Jerusalém e Jericó, desses 28 quilômetros. Por isso, quando ele fala que o sacerdote passou de largo para aquele moço que sofreu o assalto, né? Ficou lá na beira da estrada largado quase para morrer. O sumo sacerdote não era um sacerdote, ele passou e falou assim: eu não, né? Se eu parar para tentar cuidar dele, vai que vem uma pessoa e vai me assaltar também. Então ele falou assim: não quero me comprometer, e foi embora. E viu um levita também. Hoje nós tivemos vários levitas aqui, né?
Então, que também naquela época era um religioso, que era uma bênção ali. E ele também olhou e ele falou assim: não quero me comprometer. Então ele falou assim: eu vou sair de Jericó e vou subir, né, para Jerusalém e tal. Muita gente não quer se comprometer no meio do caminho, no meio da estrada. Mesmo Jericó, sendo uma cidade que eu disse que era uma cidade próspera por causa da produção de bálsamo naquela época, né? Mas tinha esse grande problema de ter que ir trabalhar em Jerusalém e passar por esse trajeto meio complicado. E assim, lá em Jericó está 350 metros abaixo do nível do mar, é bem baixo. E quando você vai para Jerusalém está aqui em cima. Você vai subir 1000 metros de diferença. Então, nem todo mundo está acostumado a fazer uma caminhada dessa, né? Andar umas léguas, né? Chega lá com a língua de fora. Então, e a questão não era só a distância de 28 quilômetros que tinha que andar, mas também por causa da altitude. Você sair de 350 metros abaixo do nível do mar e ir lá para 1000 metros de altura, haja fôlego. Mas as pessoas iam. Então, e às vezes a gente vê que algumas pessoas sofriam esses assaltos. Tinha muito assaltante naquela época, nessa estrada. Porque quando você entra no desfiladeiro, tem muita gruta, tem como os ladrões se esconderem. Aí não dá para você... Vai fugir para onde no desfiladeiro? Não tem para onde fugir, né? É como você pegar uma rodovia aí que não tem acostamento, né? E é mão dupla. Aí você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Então, nessa situação é que a gente viu que o moço que sofreu o assalto lá da história do bom samaritano, a gente vê que a cidade de Jericó também está envolvida nisso. A vantagem, sabe qual que é? É que eles consideravam assim, que o sacerdote está perto do Senhor, está perto de Deus. O levita também está perto de Deus. Devem ser as pessoas mais respeitosas, as pessoas mais bondosas. Entretanto, quem ajudou aquele moço que foi assaltado, que estava para morrer, foi um samaritano. Os judeus não se davam com os samaritanos, né? Era uma briga lascada, porque uns falam assim: não, para adorar a Deus no Monte Gerizim. O outro falou: não, é no Monte Moriá. Ficava aquele pau lascado entre os dois grupos. Então eles não se ficavam mesmo. Agora vem um samaritano para ajudar aquele moço. Justo, um samaritano que não conhecia aquele moço e vai e trata dele e leva para um lugar para terminar de cuidar dele, ainda paga. Que vergonha para o sacerdote, que vergonha para o levita. Por que eu estou dizendo isso? Por causa de Jericó. Às vezes as pessoas estão na igreja, são crentes, já foram batizados há muito tempo, você pensa, mas estão agindo como o sacerdote, como o levita. Eu já estive em cidades em que eu tive que dar uma bronca em alguns pastores por conta disso. Lá em Recife, em Pernambuco, um pastor amigo meu, ele alugou o primeiro andar de um prédio e montou a igreja dele lá. Aí chegou um sujeito, brigou com o pastor dele, dividiu a igreja e alugou o segundo andar do mesmo prédio. Aí, como tinha que usar a mesma escada, ele falava para os membros da igreja do meu amigo: olha, vai para o meu andar, porque lá está mais perto do céu. Eu falei: olha, esse cara aí, ele tem que se converter, né? Diz que é crente, mas tem que se converter.
Diz que é crente, mas ainda faz muita coisa errada. Não é que Deus quer apontar os erros da gente, é que Ele quer tratar da gente. Muitas vezes a gente está como aquele moço que sofreu o assalto e foi roubado. O inimigo roubou tudo de você e roubou até a sua fé. E você fala, e agora? Às vezes acontece, a gente vive num mundo que é complicado, que o sócio ele rouba tudo, né? Então, já vi muitos casos assim. Eu até brinco, eu falo assim, quem tem sócio tem patrão, né? É melhor fazer sozinho, né? Mas eu já vi muitos casos de crentes que perderam tudo. Eu tinha um conhecido, um pastor lá em São Paulo, que ele falou assim, eu estou zerado. Eu falei, o que aconteceu? O meu sócio ele me roubou, ele fez uma falcatrua lá e agora eu ainda estou com um monte de dívida aí, que ele deixou. Eu falei assim, você orou antes de montar a sociedade com ele? Ele falou, orei. Eu falei, orou, mas não vigiou, né? Aí eu tive que enfiar o dedo na ferida. Eu falei, pastor, tem hora que você parece que toma suco de uva a mais, né? Parece que bebe. Né? Aquele teu sócio, qual era a religião dele? Ele era macumbeiro. Falei, preciso orar, pedir orientação para Deus, olha, esse sócio aqui vai ser bom para mim? Não. Casa dividida não subsiste, não prospera. Então, às vezes a pessoa ele é crente, mas comete tanta besteira, que fala, Jesus, dá graça, né? Porque às vezes tem crente aí que tem 20, 30 anos de casa, né? de conversão, que às vezes dá vontade de tirar o cinto e dar no lombo, né? Fala assim, cresce! Não é tempo de igreja que faz você ser uma pessoa madura espiritualmente. É a comunhão com Deus, é o andar com Deus. Isso te dá maturidade espiritual. Eu conheci um mocinho que ele se converteu, ele estava doido para conhecer os famosos do mundo, né? Os pregadores famosos e tal. Ele corria atrás desses famosos aí e não encontrava com esses famosos. Mas um dia ele foi encontrado com um pastor que era mais ou menos, até ele chegar em alguns famosos. Mas ele rodou tanto à procura desses famosos, que nesse trajeto de procurar esses famosos, ele não percebeu que o Senhor foi usando ele. Cada lugar que ele ia falando de Jesus. Ele falou assim, olha, você ainda não tem Jesus? Então deixa eu contar a minha história. E ele começava a contar a história da vida dele, como ele se converteu. E as pessoas começavam a aceitar Jesus. E quando ele chegava no famoso, o famoso era aquele famoso engravatado, né? Com seguranças, né? Com um monte de coisa. Aí a diferença dele é que quando ele compartilhava o testemunho dele, havia uma emoção muito forte, mais do que naqueles famosos. Então, quando a gente vê Jericó, lembra disso. Jericó. Se você está lá em Jericó, 350 metros abaixo do nível do mar, e você olha para Jerusalém lá em cima, 1000 metros, você fala, Senhor, eu sei que desfiladeiro aqui, os 28 quilômetros vai ser difícil, mas com a tua graça eu vou vencer. Uma coisa muito gostosa que diz aqui nesse texto é assim, é que Zaqueu justo, só para a gente reportar,
Você não vai falar assim, ele não começou falando de Zaqueu. Então, Zaqueu é o justo, o correto, o honesto. Amém? Aprendemos isso? Então, aí o que acontece? O que ele fala? O pessoal lá fora começou a murmurar, né? Os judeus falam assim, mas ele nem judeu não é. Só para se misturar, ele não é digno da presença de Jesus. E Zaqueu, Jesus começou a escutar o murmúrio dos judeus lá fora. Fala, Jesus tinha que ir na casa de um judeu, de um israelita, né? Não na casa de um publicano, né? Então, eles ficaram lá reclamando, mas que absurdo ir na casa de um pecador, como se eles não tivessem cometido pecado também, mas eles se achavam mais do que Zaqueu. Zaqueu, ele diz uma coisa muito interessante. Ele não mentiu para Jesus, nem dava, né? Ele disse assim, levantando-se Zaqueu e disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Aqui, ele está falando presente. É pretérito e presente aqui, tá? Algo que aconteceu, está acontecendo. Não é futuro. Não é eu vou fazer. Então ele diz assim, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Ele era justo, correto e honesto. Ele era Zaqueu. Não era aquele sujeito que muita gente pensa, ele era corrupto e agora que ele roubou de alguém, cobrou a mais, então ele vai restituir quadruplicado. Vem cá, tudo bem, ele era um cara rico, por causa da posição dele, mas se ele roubou 300 pessoas, ele vai restituir quadruplicado, com o que ele vai ficar? Com nada, né? Vai ficar devendo aí. Então ele era Zaqueu, correto, justo, honesto. Então aqui quando ele fala assim, se alguma coisa eu tenho defraudado, ele quis dizer para Jesus, vai que eu cometi um erro com alguém, vai que eu cobrei a mais de alguém, mas não por querer fraudar, não por querer enganar. Ele fala assim, se aconteceu isso, se eu falhei por algum descuido, eu vou restituir quadruplicado. Mas isso, o que ele diz antes, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, para ver como que era Zaqueu. Entende? Agora aquele povo que está murmurando lá fora, reclamando de Zaqueu, eles fazem o quê com os bens dele? Então, não aprenderam a lei da semeadura, né? E não tem nada a ver com a teologia da prosperidade que inventaram por aí, né? Aí é outra coisa. Mas aqui a gente vê a bênção do Senhor, o que Jesus disse para ele: hoje veio salvação a esta casa. Não foi só para Zaqueu, foi para a família toda dele. Aí você fala assim, mas a esposa dele, o pai, a mãe, o sogro, a sogra, os filhos e os empregados também. Porque naquela época, quando se falava da casa, incluía os empregados também da casa. Todos se converteram. Porque Zaqueu, ele subiu em cima da árvore para ver Jesus. E disse, pois também esse é filho de Abraão. Ué, mas como assim? Nós somos filhos de Deus, não porque todo mundo é filho de Deus,
que é um baita de um engano, uma mentira muito grande, né? A gente chama de sofismos. Parece que é verdade, mas não é. Nem todo mundo é filho de Deus. Tem gente que fala assim: eu não acredito em Deus, porque Deus não cuida de mim. Olha a minha vida, que desgraceira que é. Eu falei: uai, mas você não é filho de Deus? Deus não é obrigado a cuidar do filho dos outros. Ele é obrigado a cuidar dos filhos dele, mas dos outros não. Você está falando que eu não sou filho de Deus? Não. Se você fosse filho de Deus, Deus cuidava de você. Se você fosse filho de Deus, você conversava com Deus. Se você fosse filho de Deus, você seria parecido com o seu pai. Agora vem essas pessoas aí do mundo velho. São parecidos mais com quem? Com o de lá de baixo, né? Com o do andar de baixo. Não? Filhos de Deus têm que ficar parecidos com Deus. É? Captaram? É estreito isso. João no chão fala: misericórdia, Senhor, né? Sai de Jericó, vai para Jerusalém. Passa por essa estradinha difícil. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. O Senhor, Ele não está para acusar ninguém. Ele não está para enfiar o dedo e falar assim: olha, você não presta, você é um vagabundo, você é um pecador. Ele não vem para isso. Ele vem para salvar o que havia se perdido. O Senhor, Ele quer restaurar a sua vida. Não fica satisfeito com Jericó. Lembra, Jesus só passou uma vez em Jericó. Não queira ficar em Jericó. Queira ir para Jerusalém, a terra santa. Experimentar as bênçãos do Senhor. Às vezes as pessoas falam assim: poxa, é tão fácil falar de Deus quando está tudo bem. Há muitos anos atrás tinha só uma unidade do FEBEM em São Paulo. Aí ele veio, a minha banda era uma banda evangelística, para ministrar na FEBEM. Naquela época a nossa banda já estava com moças e rapazes, né? Eu comecei só com rapazes. Aí depois as meninas falaram: falei, tá bom, bem. Mas a gente tinha que cuidar mais da segurança delas aí, dando cobertura em oração também. Aí chegamos lá na FEBEM, eles estavam querendo receber a gente com pedra e pau na mão. Aí a nossa equipe já olhou e falou: a gente vai entrar nele? Eu falei: vamos. E nós entramos no salão principal lá para fazer o culto. E aí nossa equipe já assumiu a posição lá em cima no palco, e aquela garotada lá da FEBEM entrando também no salão com pedra e pau na mão. E as meninas já preocupadas. Eu falei: não se preocupe, o Senhor está aqui. E quando eu comecei a ministração, eu disse para eles: olha, Deus ama muito vocês. E eles falaram assim: como Deus ama? Para você é fácil falar. Você tem uma casa, você tem uma cama boa para dormir, você tem uma família, a gente não tem nada. A gente vai criar na rua. Para você é fácil falar que Deus ama a gente. Eu falei: Deus ama sim. Hoje, eu e a minha equipe, a gente podia estar nas nossas casas, curtindo tudo que tem de bom em casa, a comidinha da mamãe, a gente podia estar curtindo lá agora, assistindo um filminho, sei lá, fazendo alguma coisa, curtindo a vida. Mas Deus ama tanto vocês, que fez com que a gente, essa turma toda, saísse das casas dele e viesse aqui para falar que Deus ama vocês. Para ver como vocês são importantes para Deus.
ver as crianças cantando aqui e tal. Até quando vi o menininho aqui mostrar o óculos, era o neto, pastor? É um membro aqui da igreja. Então, eu gostei muito, por quê? Eu fui professor de juniores, então uma garotadinha lá e tal. E na minha classinha tinha outros menores ainda, porque não era para estar na minha classinha, mas eles queriam estar, porque na minha classe era quem já estava alfabetizado. Mas tinha os menores lá, que nem a Raquelzinha, que queria estar na minha classe e tal. E eu falei, deixa, né? Deixa ficar. Aí aquela garotadinha foi crescendo. E a Alessandra virou juíza. A Raquelzinha virou médica. Todos eles estão firmes na igreja até hoje. Então, às vezes a gente vê a garotadinha, às vezes dá uma corridinha aqui e tal, né? Mas isso é normal. Né? E quando eu estava tendo o culto lá embaixo, né, no salão principal, eu estava na minha classinha, no nosso cultinho com as crianças, lá no pináculo, lá na última sala do templo. As crianças cantavam tão alto que às vezes chegava um diácono lá esbaforido. E foi, eles ouviram lá embaixo. Então, é bênção ver essas crianças na casa do Senhor. Então, crescer já conhecendo quem é o nosso Senhor. Melhor do que estar lá fora e aprendendo o que não presta. Um dia eu levei uns pastores jovens na igreja de um amigo meu lá em São Paulo. Aliás, ele é da Assembleia de Deus também, né? Então, o pastor Walter Brunelli. Então, aí, eu chamava ele de Valtinho, né? O pastor Walter. Aí, onde eu levei 18 jovens pastores na igreja dele, da Inglaterra. E aí chegou na hora do culto, ele falou assim, pastor, se quiser tem uma sala aqui à parte que eles podem usar para trocar de roupa. Aí eu falei assim, bom, não se preocupe que eles não vão trocar de roupa não, eles vão ministrar assim mesmo. E estavam de tênis, jeans e camiseta. Aí eu falei assim, olha, está conosco aqui a Rutinha. A Rutinha, com 13 anos de idade, já era pastora. Ninguém da família dela era crente. Mas com 13 anos de idade, ela já era pastora. Tem alguém aqui com 13 anos de idade? Não precisa responder não. Então, a Rutinha com 13 anos de idade já era pastora. Porque ela tinha um ministério para cuidar de crianças problemáticas para todo o Reino Unido, Inglaterra, País de Gales, Escócia e por aí vai, com 13 anos de idade. Aí eu perguntei lá na igreja do pastor Walter, o que as pessoas aqui com 13 anos de idade estão fazendo? Qual é o ministério deles? A Vitória, que é a minha filha na fé, ela ainda solteira, com 19 anos, ela era pastora porque ela tinha um ministério que cuidava de mulheres que sofrem agressão doméstica para todo o Reino Unido. Hoje ela já é casada, tem filhos e tal. Mas naquela época ela tinha 19 anos, já era pastora por conta disso, porque tinha um ministério. Então, jovens de hoje, né? Quais são os seus ministérios? Então, são coisas que a gente precisa sair de Jericó. Amém? Eu já até extrapolei o horário, mas é importante os irmãos pensarem nisso. Orem pelas crianças, orem pelos adolescentes, orem pelos jovens, orem pelos mais velhos da igreja também. Eu tenho um amigo, o pastor Eugênio Cleto, já tudo cabeça branca.
Um dia eu cheguei, falei para ele: pastor, o que você faz na saída da igreja? Ele não era pastor titular da igreja, ele já tinha o título de pastor porque já veio de outra igreja. Aí ninguém sabia que ele não falava para as pessoas que era pastor, mas ele entrava nos ônibus, ele tinha um carro dele, mas ele entrava nos ônibus e tal, para distribuir folheto evangélico para todo mundo. Já era vovô, né? Mas ele fazia a obra do Senhor. Ninguém da igreja sabia disso. Até um dia que eu também entrei no mesmo ônibus, estava indo fazer capelania no Hospital Geral, lá em São Paulo. Aí dei de cara com ele, eu vi ele distribuindo folheto. Ele aprendeu a sair de Jericó. Vamos sair de Jericó, irmãos? Vamos deixar o Senhor restaurar a sua vida, fazer algo novo, o Senhor tornar você mais do que vencedor. E se você não sente mais aquela unção de antigamente, aquele fogo que vem do céu, está na hora dessa restauração. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Em algumas outras igrejas eu falo muito de alguns sinais, alguns milagres e tal, que Deus está fazendo hoje. Mas aqui a mensagem foi hoje: sair de Jericó para ir para Jerusalém. Porque o Senhor quer te fazer mais do que vencedor. Se puder, faça assim com as suas duas mãos. Não é nada de estranho, mas é porque na prática descem alguns anjos para tocar no seu. É gostoso quando as pessoas conseguem ter os olhos abertos para identificar. Vamos orar. Se você concordar, repita comigo: Senhor, te dou graças por essa noite, pela tua palavra, que é a verdade. Neste momento, eu quero sair de Jericó. Leva-me para Jerusalém, um lugar de vitória. Tira todo obstáculo, tira toda derrota, tira toda enfermidade, tira toda depressão, tira toda miséria e enche-me com a tua glória. Usa a minha vida para glorificar o teu nome, para abençoar essa igreja. Eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida, no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Sola-me, Senhor, e me conheces. Quebra meu coração, transforma-me com minhas palavras, deixa-me
Deus abençoe, pastor Leão. Boa palavra para os nossos corações nesta noite. Que o Senhor nos use poderosamente e que nós venhamos a subir cada dia mais perto dele, mais perto de Jerusalém, mais perto de Jerusalém, pois é para lá que nós vamos.